Você que está chegando agora aqui na Canção Nova, doenças reumáticas é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Estou aqui com dois especialistas, Dr. Roberto Rodrigues e Dr. Rodrigo Aires Correia. Ambos são membros da Sociedade Brasileira de Reumatologia, trabalham aqui no Distrito Federal. Bom, e nós estamos falando sobre tantas enfermidades, tantas doenças reumáticas. A gente conversava também no intervalo, está rendendo o nosso intervalo. A gente falava sobre espondilite. O que é a espondilite? Que, inclusive, em editais de concursos, ela está ali colocada como pessoa que tem essa enfermidade, não pode fazer aquele concurso. O que é ela? Por favor, doutor Rodrigo. A espondilite é uma doença autoimune no qual existe um marcador genético, né, que a gente utiliza, mas que tem os critérios de inclusão, que é rigidez matinal, né, ocorre uma rigidez axial, que a gente chama que é na coluna, com formação de calcificação e endurecimento, e isso sem tratamento. Então, a pessoa acorda com dor lombar de madrugada, que a gente chama de dor de caráter inflamatório, né? Acorda de manhã cedo com a dor, é diferente de uma dor do exercício, que a pessoa faz exercício o dia inteiro e tem uma dor lombar no final do dia. Então, além disso, pode acometer outras articulações, ênteses, que a gente chama, que ligam o músculo nos ossos, são ligamentos, né, que a gente chama de ênteses, que são entesites. Então, a espondilite é uma doença que, se não tratada, ela leva, sim, incapacidade. É uma doença especificada em lei. Só que hoje, como a gente falava no intervalo, inclusive, a espondilite tem um tratamento, e tem vários tratamentos, e que a pessoa pode ter uma vida normal, fazer atividade física como qualquer outra. Pode até ser atleta, né? Se não tiver nenhuma sequela, se for um diagnóstico bem precoce, tem uma vida normal. Então é importante a gente colocar aqui que, para determinados concursos, esses que não prevêem a doença no edital, o normal era ter uma previsão legal para entrar como portador, né? Quando não tem, cria um embate jurídico, porque a pessoa quer porque ela tem a doença, mas na verdade ela não se enquadra como portador de necessidade especial, né? E a gente vê muito isso também lá na perícia, nos servidores estatutários. Ele, eu tenho espondilite, não dá para me aposentar não integral? Não, porque você não tem limitação, né, de dorsiflexão da coluna, limitação lateral, né? A sua coluna é normal, você está tratando, né? Tem medicações hoje muito modernas e você pode usar e pode melhorar e pode não ter nada, pode não ter nenhuma sequela importante, né? Eu já fiz um PNE de um paciente que tinha espondilite, mas que tinha limitação importante. Ele já tinha uma cifose, que é o encurvamento da coluna para frente, não conseguia se mexer para um lado para o outro, então esse foi enquadrado. Mas ele incapaz para o trabalho? Não, porque ele tinha movimentos que, para aquela determinada vaga de PNE e para aquela determinada função, ele poderia executar normalmente. Mais uma questão. É uma coisa importante, só para finalizar, o que o Dr. Rodrigo falou, estudar cada caso a caso. Porque tem casos de espondilite que a pessoa está normal como qualquer outra, e tem outras que ela está bem limitada. E agora que eu quero entrar aqui, doutor Rodrigo, tratamentos para doenças reumáticas, quais aquelas que, ou se todas, com o tratamento a pessoa pode chegar a ter uma vida normal, pode aliviar as dores? Como é a questão do tratamento? Olha, o tratamento de doença reumática ele avançou demais, como a gente colocou na espondilite anquilosante, e na época que a lei, por exemplo, foi criada, não se tinha muitas opções, então era uma doença que compulsoriamente poderia dar aposentadoria, porque nós não tínhamos muitas opções de tratamento. Hoje a gente avançou bastante, esses pacientes, muitos, e aí é importante a educação que cheguem precocemente, que tenham o diagnóstico correto, que façam esse tratamento correto, a grande maioria vai ter pouca limitação e pode voltar à atividade normal, o mesmo planejamento de vida que tinha antes da doença reumática. Claro que isso depende de cada caso, depende do grau de destruição que esses pacientes têm. E então, novamente, a gente tem que analisar caso a caso, mas a gente pode dizer que o tratamento de doenças reumáticas como um todo, em todos os campos, desde doenças como a hipersensibilidade de dor, que é a fibromialgia, até a osteoartrose, que é o desgaste da cartilagem, e muito nas doenças reumáticas autoimunes, onde o sistema de defesa imunológico está atacando nossas juntas,
avançou demais. Para se dar um exemplo simples, o lúpus, por exemplo, que é uma doença que 50% dos pacientes iam a óbito em 5 anos, tá, de doença. Hoje, eu me lembro que 2 décadas atrás o lúpus era uma doença fatal. É uma doença fatal e que o paciente tinha essa doença, e hoje ainda se tem esse conhecimento, esse pensamento errado sobre a doença, de que 50% dos pacientes que tinham a doença, de fato, iam a óbito em 5 anos. Hoje, mais de 90% estão levando a vida normalmente após 10 anos. Ou seja, isso se deve ao aumento dos medicamentos. A gente aprendeu a usar melhor essas medicações. A mesma coisa hoje em pacientes com artrite reumatoide, que você vê deformidades articulares que, se você fizer o diagnóstico precoce desses pacientes e tratar precocemente, praticamente você não vai perceber que esses pacientes têm doença reumática. Então, hoje, nós vamos nos acostumar a ver, olha, eu tenho um reumatismo. E a pessoa, mas cadê a sua deformidade? Não vai encontrar se esse paciente chegar precocemente. Então, um trabalho de educação, um trabalho social de orientação sobre essas doenças, para o diagnóstico precoce, nós sabemos ir para o tratamento, então, correto. É claro que nós sabemos que existe uma limitação de número de especialistas, mas programas sociais que possam englobar essas doenças, programas de orientação e adaptação para as doenças que o reumatologista consegue, né, de fato, atender com os especialistas que tem e orientar as outras que ele não tem a capacidade. Se você pegar um exemplo da fibromialgia, se nós pegarmos todos os reumatologistas aqui do DF e colocarmos para atender só a fibromialgia, ainda assim você não vai ter especialista suficiente para... Então precisa de um programa de educação em relação aos clínicos. Nós temos tentado fazer esse tipo de programa de orientação. A mesma coisa vale, por exemplo, para a osteoporose, é uma doença extremamente prevalente. Você pegar 30% da mulher na pós-menopausa tem osteoporose ou uma osteopenia. Então, são doenças que elas precisam de um programa social, de avaliação, de educação continuada, tanto dos pacientes quanto dos médicos, dos clínicos, eventualmente, que estejam em contato com esses pacientes, né? A mesma coisa vale para a osteoartrose, para a dor lombar crônica. A lombalgia acomete aí 10% da população tem dor lombar crônica. Então, são doenças que algumas são muito prevalentes, agora é preciso diferenciar aquela doença onde o diagnóstico precoce, a detecção precoce dessas doenças reumáticas autoimunes precisam chegar e ser acompanhadas de fato com o reumatologista, porque o tratamento em qualquer uma dessas situações ele consegue melhorar significativamente a qualidade de vida e prevenir deformidades articulares e prevenir essas questões aí relacionadas a esse absenteísmo, aposentadoria por invalidez e outras coisas. Doutor Roberto, deixa eu puxar uma ênfase para a fibromialgia aqui. Por que de repente, de uma hora para outra, nós começamos a ouvir falar tanto da fibromialgia? A incidência parece que surgiu de uma hora para outra. Eu quero saber se isso é real, se já existia mesmo. Em todos esses casos que a gente está tocando aqui, curas, o tratamento ajuda a conviver ou existe tratamento que leva à cura? Por favor. Bom, na verdade, a fibromialgia já existe desde o século passado, né? Não é uma doença atual. Ela foi mudando de nome no decorrer da história, né? E, por exemplo, é uma coisa que eu já cheguei a uma conclusão quando fiz a pós-graduação de medicina do trabalho. Muitos casos de LER, né? Houve uma época que tinha muito LER, né? Inclusive o termo não existe mais dentro da medicina do trabalho, hoje é DORT. Então, muitos casos de LER, na verdade, eram fibromialgias. Então, como eu disse, foi mudando o nome e quando se percebeu, quando se chegou à conclusão que fibromialgia era uma síndrome dolorosa de fato e que a reumato iria seguir esses pacientes, é que a gente teve uma uniformidade, uma linha a ser seguida. O tratamento ajuda muito, né? Eu sempre dou um exemplo até para os mais chegados, né? Eu tinha uma paciente que tinha fibromialgia. E na casa dela e brigava com o esposo e tinha problemas econômicos e tudo. E eu cheguei para ela e falei, olha, instituí a medicação, né, e várias vezes trocando e ela não melhorava. Eu falei, olha, a senhora tem que resolver o seu problema, os seus problemas outros, né, fazer uma atividade física, ter um convívio melhor em casa, se sentir mais útil, então uma reeducação, né. E quando ela chegou no consultório, olha, fiz o que o senhor
Falou. Mudei de vida. Mudei de vida. Ué, mas o que eu falei? Eu me separei do meu esposo. Não, mas não falei isso. Então, assim, mas é um exemplo que eu dou, mas que existe sim um convívio. A pessoa pode conviver com essa síndrome Questão emocional, né? de maneira tranquila, com a medicação, mudando suas atitudes, por exemplo, exercícios de baixo impacto, hidroginástica, caminhadas, tudo isso ajuda, né? Um sono, dormir bem, né? Ter horários para descansar, para fazer sua atividade física. Então, essa mudança de conceito ajuda muito. Vida mais saudável possível, né? Muito mais do que, na minha opinião, do que remédio, né? Nosso intuito é tratar as pessoas com a menor quantidade de medicação possível. Tá. Mas eu pergunto, doenças reumáticas, pode entrar fibromialgia e outras, tem tratamento que dá para a pessoa conviver bem, sim. Mas tem curas? Normalmente são doenças crônicas, o paciente vai ter que aprender a conviver, mas conviver de uma maneira saudável com essa doença, de uma maneira que a doença não cause limitação. Então, muitas vezes as pessoas, existe um tratamento que é o medicamentoso, o farmacológico e o não farmacológico, ambos são importantes. Na fibromialgia, por exemplo, 50% da eficácia, do efeito positivo do tratamento, se vem do tratamento também não farmacológico. É claro que são normas de bem viver, de diminuir o estresse, que estimulam muito essa dor, que todos nós deveríamos ter, né? Exercício físico, diminuição de estresse. Porém, as pessoas que não têm essa doença não vão sentir dor se não fizerem isso. Os pacientes com fibromialgia sentirão dor, então é importante que isso seja enfatizado e que tenha estratégias específicas para que eles consigam fazer, porque eles têm dificuldade em conseguir sair desse ciclo vicioso de inatividade, de estresse, né? Porém, eles têm que conviver eventualmente com um tratamento medicamentoso, porque não só isso seria suficiente, e essa é a complexidade. E muitos pacientes têm receio de tomar esses remédios. Eu não vou ficar tomando remédio crônico, não vou me viciar. Então, são vários mitos que a gente precisa quebrar, porque entre ficar com remédio crônico e ficar sem dor, muitas vezes a pessoa prefere a dor. E a dor tem muito mais efeito colateral do que qualquer remédio que você conheça. A dor crônica, o impacto na qualidade de vida, na capacidade funcional, na capacidade do paciente sentir prazer é imenso. E muitas vezes o paciente fica com a dor e fica se adaptando. E a tendência dessa dor, no caso, por exemplo, da fibromialgia, é de cada vez aumentar. Você não tende a chegar num platô. E os pacientes deixam de tratar 10 anos da doença e chegam para nós arrasados, com muita dor, com amplificação ainda dos problemas que ele vive no trabalho, na família, por uma falta de orientação, de entender que o remédio ele é útil. Claro, todo remédio tem efeitos colaterais, mas é importante que seja orientado pelo médico. Então, você tem remédios específicos para a doença e todo um tratamento multidisciplinar, não só na fibromialgia, na artrite reumatoide, que deve ser feito de reabilitação, de fortalecimento, de proteção das articulações, que é fundamental para esse paciente retomar a qualidade de vida. Então, existem remédios específicos para cada doença, no caso do controle da dor da fibromialgia, da inflamação da artrite ou do lúpus, remédios que regulam esse sistema imunológico, que são fundamentais para o tratamento. Então, você tem que fazer um tratamento balanceado, mas muitas vezes nós sabemos que a automedicação é um problema, porque pode gerar novas doenças, muitos usam anti-inflamatórios, Corticoide. e é uma das causas grandes de sangramento intestinal, de infarto, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios por conta própria. A automedicação, né? Ou tratamentos alternativos que são, por exemplo, corticoides disfarçados. Então a gente precisa de orientação desses pacientes para que eles entendam, dar um suporte para que esses pacientes na crise de dor tenham algum recurso, alguma estratégia para que eles possam também fazer uma medicação para a dor, mas com segurança, uma segurança um pouco maior, né, do que porque muitos pacientes não compreendem a doença e, portanto, tratam com o que vier pela frente, né? Quero agradecê-los imensamente, foi muito proveitoso o nosso programa, já passou 1 hora, a gente não percebeu. Obrigado, doutor Rodrigo, foi um prazer recebê-lo aqui nesta noite. Obrigado, foi um prazer poder estar falando e, de fato, estimular que a sociedade levante essa discussão, essas questões, que eu acho que vai ser muito útil, principalmente para a nossa população, e é um tema que vai gerar frutos proveitosos para todos, né? Acho que para a nossa sociedade em geral, para os pacientes que sofrem com esse tipo de enfermidade, levantar essas questões e discutir de uma forma mais profunda e mais séria, com o intuito, de fato, de realmente ajudar os órgãos públicos a lidar, a ver de uma forma diferente
e também o objetivo principal, que é diminuir as pacientes com queixas reumatológicas, convivam bem com essa doença e voltem às suas atividades que eles estão planejando. Doutor Roberto, foi muito bom tê-lo aqui também com essa orientação importantíssima das questões de trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu acho importante porque, como o doutor Rodrigo falou, a informação, né, o conhecimento, ele amplifica as fronteiras, né, de tratamento, de prevenção das doenças, e que o interior tem muita deficiência disso. Então, realmente, programas, hoje a educação continuada até com internet, tem ajudado bastante, né? E eu espero que a gente tenha contribuído aí com a informação e que as pessoas comecem a pensar em doença reumatológica de uma forma um pouco mais diferente, né, do que o habitual. E conhecendo mais naturalmente. Muito obrigado. A você que esteve conosco até agora também, o nosso muito obrigado. Na próxima semana voltaremos com outro programa de atualidade. E este programa de hoje pode ser revisto na nossa página no YouTube. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até semana que vem.